Às vezes, basta um retrato esquecido numa parede antiga para arrancar segredos que o tempo tentou enterrar. Foi exatamente isso que aconteceu quando Clara, a faxineira da mansão, olhou para a moldura dourada e gritou: Senhor, esse menino viveu comigo no orfanato. A partir desse momento, a história deixa de ser apenas sobre uma imagem. Passa a ser sobre identidade, sequestro, memória perdida e um reencontro que o destino vinha preparando em silêncio. Neste vídeo, você vai conhecer uma narrativa profunda, daquelas que mexem com a alma, sobre um menino que cresceu sem família. Uma família que nunca desistiu de procurá-lo e os mistérios que revelam como o passado sempre encontra um jeito de retornar. Prometo te conduzir por cada detalhe, cada lembrança fragmentada, cada pista que reacende a esperança. Prepare-se para sentir, refletir e revisitar suas próprias histórias guardadas. E se essa jornada tocar você, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe com alguém que acredita na força dos reencontros. No fim, deixe nos comentários o que você faria se descobrisse que seu passado nunca foi o que pareceu. Nos primeiros minutos daquela manhã silenciosa, Arthur só queria reorganizar a mansão após dias turbulentos, mas algo no corredor principal parecia chamá-lo com insistência. O retrato recém-restaurado, pendurado na parede de mármore, emitia uma presença quase viva. Havia algo no olhar do menino pintado ali, uma mistura de inocência e dor que prendia qualquer pessoa por mais tempo do que deveria. Era como se aquele rosto contasse uma história de sequestro, perda e identidade fragmentada. Arthur sentiu um arrepio, como se estivesse diante de um segredo que o tempo guardou por anos demais. Ele aproximou o rosto, estudando cada traço com a precisão de quem reconhece uma memória escondida. O menino tinha um sorriso discreto, desses que parecem pedir ajuda, mas sem coragem de gritar. A sombra no canto da pintura lembrava o corredor estreito de um orfanato, onde sonhos e medos convivem lado a lado. Arthur tocou a moldura e respirou fundo, sentindo que aquela imagem não estava ali por acaso. Era como uma porta prestes a se abrir, e ele sabia que atravessá-la mudaria tudo. Enquanto observava, a luz da janela bateu sobre o quadro e revelou detalhes que antes não apareciam. Um colar simples no pescoço do garoto, um desenho quase apagado na camiseta, algo que parecia familiar. Aquilo ativou algo dentro dele, uma sensação inquietante, como se estivesse diante de alguém que já cruzara seu caminho. A dúvida se transformava em mistério, o tipo de mistério que a vida usa para provocar quem ainda tem perguntas não resolvidas. Arthur sentiu o coração apertar, percebendo que esse retrato podia esbarrar na ferida que sua família tentou cicatrizar por anos. O som suave da vassoura, ecoando pelo corredor, trouxe Arthur de volta à realidade. Clara, a faxineira da casa, se aproximava distraída, cantarolando baixinho, como fazia todas as manhãs. Ela sempre passava por ali sem olhar para nada, mas naquele dia algo mudou. Talvez fosse o novo brilho da moldura ou a forma como Arthur permanecia imóvel diante dela. Quando Clara ergueu os olhos e viu o retrato, seu corpo travou como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O silêncio se intensificou, carregado por memórias que ela ainda não compreendera. A mão de Clara soltou a vassoura, que caiu no chão com um estrondo inesperado. Seus olhos se arregalaram e uma mistura de choque e reconhecimento tomou seu rosto. Ela se aproximou devagar, como quem encara um fantasma esquecido. Arthur observava cada gesto, sentindo a tensão crescer como uma tempestade prestes a desabar. O ar ficou denso e até a luz pareceu hesitar. Era como se o tempo estivesse segurando a respiração naquele instante. Foi então que Clara levou a mão à boca, tentando conter um soluço que escapava. Sua voz saiu tremida, quase implorando para não estar enganada. Meu Deus, esse menino... Senhor, esse menino viveu comigo no orfanato.
A frase rompeu o silêncio como um raio, cortando qualquer tentativa de normalidade. Aquilo não era coincidência, nem confusão. Era revelação pura, daquelas que arrastam o passado de volta sem pedir permissão. Arthur sentiu o impacto daquelas palavras como um soco no peito. De repente, tudo ao redor parecia menor. A mansão, o corredor, o próprio Arthur. O retrato, porém, ganhava vida, como se reconhecesse o chamado de Clara. A identidade do menino pintado ali já não era apenas uma dúvida. Era uma promessa de respostas que estavam prestes a emergir. E enquanto Clara segurava o próprio choro, Arthur percebeu que aquele era apenas o primeiro passo de uma jornada que ainda revelaria muito mais. Porque onde existe reconhecimento, sempre existe reencontro, mesmo que o caminho até ele seja feito de sombras. Clara ainda encarava o retrato como se estivesse vendo alguém voltar do passado, alguém que ela acreditava nunca mais encontrar. Seus olhos, já marejados, buscavam cada detalhe do rosto pintado, como quem tenta confirmar uma memória acesa pelo susto. Arthur, percebendo o peso daquela reação, ofereceu-lhe uma cadeira, mas ela recusou com um gesto trêmulo. Eu me lembro dele. Lembro como se fosse ontem, sussurrou. A palavra orfanato parecia voltar a ocupar todos os cantos daquele corredor. Quando respirou fundo, como quem precisa de coragem para enfrentar uma dor antiga, Clara começou a falar. O nome dele era Daniel. A afirmação caiu entre eles como um tijolo pesado. Para Arthur, era a primeira pista concreta que conectava o retrato ao mundo real. Para Clara, era o resgate de um vínculo interrompido pelo destino. Ela descreveu o menino com a mesma sensibilidade de alguém que nunca deixou de carregar aquela lembrança. Frágil, calado, mas com um olhar que escondia histórias demais para uma criança tão pequena. Ela contou que Daniel chegou ao orfanato numa noite de chuva forte, enrolado num cobertor fino, sem nada que o identificasse. Ele tremia tanto que precisava de 2 cobertas mesmo no verão, recordou. Ao narrar, Clara parecia reviver o som das pingueiras no telhado, o cheiro de mofo úmido e o eco distante das outras crianças chorando. Aquele garoto, perdido entre corredores frios, carregava uma solidão que ela nunca conseguiu esquecer. E agora, diante daquele retrato, a sensação de reencontro era tão forte que chegava a doer. Daniel não falava sobre a família, ela disse, enxugando discretamente uma lágrima. Mas desenhava muito. Arthur anotou mentalmente essa informação, já pressentindo que poderia ser importante mais adiante. Clara descreveu como os desenhos sempre tinham o mesmo tema. Uma casa grande, um jardim com balanço e um homem de terno segurando a mão de uma criança. Detalhes demais para serem mera imaginação. Clara sempre acreditou que aquilo era parte da identidade dele. A única forma que Daniel encontrava de manter o passado vivo. O que mais inquietava Clara era como o menino desaparecera. Foi rápido demais, murmurou. Ela explicou que certa manhã, ao acordarem, a cama de Daniel estava vazia. Nenhuma carta, nenhuma bolsa, nenhum sinal de fuga. Só o travesseiro ainda quente. A ausência dele criou um vazio que nenhuma outra criança conseguiu preencher. Ela e os outros funcionários procuraram por semanas, mas era como se Daniel tivesse sido engolido pelo mundo. A palavra mistério nunca fez tanto sentido quanto naquele capítulo esquecido. Ela se aproximou do retrato e tocou a moldura com cuidado, como se temesse acordar uma memória adormecida. Esse colar, apontou. Ele tinha um igual. Achávamos que era só um enfeite barato. Arthur observou em silêncio, analisando cada pista deixada nas palavras de Clara. A sensação de que aquela história se conectava profundamente com as dores escondidas de sua própria família crescia a cada segundo. Algo ali gritava por esperança e, talvez, por redenção. Por fim, Clara respirou fundo e fitou Arthur com um olhar grave. Se esse menino é quem eu penso que é, então o passado está voltando para cobrar respostas. Havia medo,
mas também uma chama de coragem. Uma chama que reacendia, silenciosa, depois de tantos anos. Arthur sentiu os ombros pesarem. A cada nova revelação, a sensação de que aquela história envolvia muito mais do que um simples retrato se tornava impossível de ignorar. E ainda havia muito que Clara não tinha contado. A família Menezes sempre foi vista como um exemplo de união, até o dia em que o sequestro de Lucas rasgou essa imagem em pedaços que nunca se encaixaram de novo. Naquela época, a casa perdeu o som das risadas, e o ar passou a cheirar a vigília constante, como se cada parede estivesse esperando notícias que nunca chegavam. Arthur, ainda adolescente, lembrava da sensação de vazio que rondava cada cômodo. Nada parecia ocupar o lugar deixado por aquele menino. Era como se a identidade da família inteira tivesse sido arrancada junto com ele. Os pais de Arthur, Marina e Renato, nunca mais dormiram da mesma forma. Ele costumava encontrar os dois sentados na sala durante a madrugada, encarando o telefone como quem reza para que ele toque. Muitos diziam que era esperança. Arthur achava que era desespero mascarado. A cada dia que passava sem respostas, o trauma se transformava em sombra permanente, dessas que não somem mesmo quando o sol está forte. A dor parecia morar ali, entre fotos antigas e portas trancadas. Renato, um homem seguro de si, perdeu o brilho no olhar. Ele se tornou silencioso, quase distante, como se estivesse sempre preso no exato minuto em que percebeu que o filho tinha desaparecido. Marina, por sua vez, tentava preencher o vazio com ações, ligava para delegacias, visitava abrigos, acompanhava investigações que nunca davam em nada. Era como tentar remar em um mar sem fim. Arthur cresceu assistindo àquela luta diária, aprendendo cedo demais que esperança pode ser uma faca de dois gumes. As datas comemorativas se tornaram feridas abertas. O aniversário de Lucas era vivido como luto, mas ninguém tinha coragem de admitir isso. A cada ano, Marina preparava uma pequena mesa, colocava um bolo simples e acendia uma vela. Depois, ficava olhando para a chama como se ela pudesse trazer o menino de volta. Arthur sempre ficava ao lado, em silêncio. A sensação era a de que o tempo havia parado, preso em um ciclo de dor que a família não conseguia quebrar. E nenhuma investigação, nenhuma pista vaga conseguia aliviar aquilo. Com o passar dos anos, os vizinhos foram retomando suas rotinas, mas para os Menezes, nada se normalizou. Arthur sentia que seus pais viviam presos entre dois mundos. O presente que exigia movimento e o passado que exigia respostas. Às vezes, ele encontrava a mãe olhando pela janela, como se acreditasse que Lucas apareceria caminhando pela rua com aquele mesmo sorriso torto de antes. Era um retrato de saudade, daqueles que grudam no peito e não soltam facilmente. A mansão, tão grande e cheia de vida, foi se tornando silenciosa. Os corredores pareciam ecoar memórias que ninguém tinha coragem de tocar. Os brinquedos de Lucas, que Marina se recusava a doar, permaneciam em seus lugares, como guardiões de uma infância interrompida. Arthur cresceu convivendo com essa ausência presente, esse tipo de dor que não grita, mas sussurra o tempo todo. Era um trauma que moldava cada decisão, cada relação, cada silêncio dentro da casa. E foi justamente por isso que, ao ouvir Clara falar de um menino chamado Daniel, algo dentro de Arthur se partiu e se reergueu ao mesmo tempo. Porque por mais que a família tivesse aprendido a sobreviver à perda, o mistério nunca foi totalmente enterrado. Cada nova pista tinha o poder de reacender a ferida. Ou, quem sabe, de conduzir à redenção que Marina e Renato jamais ousaram esperar. O retrato, Clara, Daniel, tudo parecia apontar para um caminho que Arthur teria de seguir, mesmo sem saber onde ele o levaria. Daniel sempre foi uma presença silenciosa nos corredores do orfanato, como se a própria infância tivesse medo de tocá-lo. As outras crianças corriam, brigavam, inventavam brincadeiras malucas, mas ele preferia os cantos onde podia observar sem ser notado.
Era um menino de olhar profundo, desses que parecem carregar mais perguntas do que anos de vida. Clara dizia que, às vezes, Daniel parecia ouvir coisas que ninguém mais ouvia, talvez sussurros do passado tentando alcançá-lo. Ali, entre paredes descascadas e sonhos quebrados, ele cresceu sem entender quem era. As memórias de Daniel eram como peças soltas de um quebra-cabeça sem caixa para consultar. Ele lembrava flashes, cores, sons, um perfume feminino, um relógio batendo forte, um balanço rangendo ao vento, mas sempre que tentava unir tudo, a cabeça latejava como se algo bloqueasse o resto. Clara contou que, durante as noites frias, ele tinha pesadelos intensos e acordava chamando alguém que nunca era identificado. Às vezes dizia pai, às vezes apenas chorava e se escondia no próprio peito. Era como se lutasse contra lembranças que vinham carregadas de dor. Apesar disso, Daniel tinha uma doçura que desarmava qualquer pessoa. Era gentil, ajudava as crianças menores a se vestirem ou a dividir o pão duro do café da manhã. Tinha uma espécie de sabedoria precoce, como se entendesse que o mundo podia ser cruel, e por isso se esforçava para ser um pequeno ponto de luz. Mas essa luz era frágil. Bastava um estalo mais alto ou uma porta batendo para fazê-lo estremecer. O orfanato, cheio de ruídos imprevisíveis, era um território difícil para um coração tão marcado. Foi nos desenhos que Daniel encontrou sua forma de existir. Passava horas sentado no chão, apoiando o papel no joelho e rabiscando traços rápidos. Sempre as mesmas figuras. A casa grande, o jardim com balanço, o homem de terno segurando sua mão. Às vezes, ele desenhava também uma janela com cortinas azuis ou um cachorro marrom que parecia sorrir. Quando Clara perguntava quem eram aquelas pessoas, ele apenas dava de ombros, como se não tivesse certeza, mas seus olhos denunciavam. Aquilo era mais do que imaginação. Era identidade tentando sobreviver. Com o tempo, Daniel começou a se aproximar mais de Clara, confiando nela como quem encontra um porto seguro. Contava-lhe pequenas histórias, fragmentadas, sempre com pausas longas. Lembro de uma música. Alguém cantava para eu dormir, disse certa vez. No outro dia comentou sobre um homem bravo que batia portas. Eram pistas soltas, que deixavam Clara inquieta e ao mesmo tempo protetora. Ela percebia que atrás da doçura de Daniel havia um passado cheio de sombras e talvez até de violência. Mas nada era claro, nada era completo. Porém, o que mais intrigava Clara eram os momentos em que Daniel parecia reconhecer sons específicos, passos fortes, sinos distantes, até carros mais barulhentos. Ele parava, levantava o rosto e passava alguns segundos tentando puxar algo da memória. Parecia estar sempre à beira de lembrar algo importante, mas algo dentro dele bloqueava o acesso. É como olhar por uma janela embaçada, ele disse certa vez, com uma maturidade que partiu o coração de Clara. Era um menino que queria se lembrar, mas não conseguia. Essas memórias fragmentadas fizeram de Daniel um enigma vivo. Um menino que carregava marcas invisíveis e perguntas sem resposta. E, ironicamente, foi essa mesma névoa do passado que fez Arthur enxergar nele uma possível ligação com a dor de sua família. Porque se Daniel tinha vindo do nada, então talvez esse nada escondesse algo. E Clara, ainda tremendo diante do retrato, sabia que o que estava por vir, a investigação, os documentos, as revelações, provavelmente mudaria tudo o que pensavam saber sobre aquele menino silencioso. Arthur nunca foi do tipo que deixava perguntas sem resposta, e desde o momento em que Clara pronunciou o nome Daniel, algo dentro dele acendeu um alerta antigo. Parecia que todos os anos de silêncio após o sequestro de Lucas estavam empurrando-o agora para a frente, como se o destino estivesse finalmente pronto para abrir a porta que sempre manteve trancada. Com o retrato nas mãos e o relato de Clara ecoando em sua mente, ele decidiu começar uma investigação discreta. Não era apenas curiosidade,
era necessidade. A esperança, mesmo pequena, é um fogo difícil de apagar. Ele passou a noite inteira no escritório da mansão, cercado de arquivos antigos, recortes de jornais e relatórios incompletos da polícia. Enquanto folheava cada documento, percebia como a investigação sobre Lucas havia sido marcada por falhas, pressões externas e informações que nunca faziam sentido. Em vários pontos, detalhes importantes pareciam simplesmente sumir. Isso o deixava inquieto. Como alguém desaparece sem deixar rastros? E pior, como provas relevantes simplesmente evaporam como se nunca tivessem existido. Entre as páginas amareladas, Arthur encontrou algo que o fez parar por longos segundos. Um nome desconhecido aparecia repetidamente como responsável pelo registro hospitalar de crianças sem identidade. Dr. Henrique Tavares. Nunca havia ouvido falar dele nos relatórios principais. Era um nome escondido nas entrelinhas, quase como se alguém tivesse tentado apagá-lo sem sucesso. Arthur sentiu o coração acelerar. Ali havia um fio frágil, mas que poderia levá-lo a entender o que conectava Lucas a Daniel. No dia seguinte, Arthur buscou acesso aos registros antigos do hospital, onde, segundo Clara, Daniel havia sido atendido ao chegar ao orfanato. Conseguiu uma permissão limitada, mas o suficiente para vasculhar arquivos esquecidos. Era um depósito úmido, cheio de caixas empilhadas e cheiro de papel envelhecido. Enquanto procurava, encontrou uma pasta fina, marcada como Crianças Resgatadas, entrada irregular. Ali dentro havia documentos de várias crianças, mas um chamou sua atenção de imediato, o de Daniel. Porém, ao abrir a pasta, algo estava errado. As informações eram vagas demais. Datas alteradas, assinaturas copiadas. Era impossível não perceber. Documentos falsificados. A descoberta o atingiu como um soco. Cada página parecia um quebra-cabeça manipulado, como se alguém tivesse tentado criar uma nova identidade para Daniel. Havia um registro hospitalar com a data parcialmente raspada, um carimbo que não coincidia com o padrão do hospital. E no canto final do prontuário, algo que gelou Arthur. A mesma assinatura de Henrique Tavares, repetida de forma suspeita, como se tivesse sido colada digitalmente antes da era digital. Nada ali era confiável. Nada. E isso só ampliava o mistério. O que mais incomodou Arthur foi encontrar uma anotação à mão, escrita em tinta azul quase ilegível. Procedência indefinida. Manter protegido. A palavra protegido martelou sua mente. Protegido de quê? Ou de quem? Ele sentiu um arrepio subindo pela nuca. Começava a entender que aquela história era maior do que o desaparecimento de uma criança. Era uma trama que envolvia fuga, manipulação e alguém que se esforçou muito para apagar rastros. E se Daniel tivesse sido escondido e não abandonado? Ao sair do hospital, Arthur respirou fundo e segurou a pasta com força. Sentia que estava segurando mais do que documentos. Estava segurando a ponta de uma verdade que poderia devastar ou salvar sua família. A ligação entre Lucas e Daniel ainda era apenas um sussurro, mas estava ficando mais nítida. E agora, com registros falsos nas mãos, ele sabia que precisava ir mais fundo, seguir cada pista, por menor que fosse. Porque onde há falsificação, há segredos. E onde há segredos, há sempre uma história esperando para ser revelada. A pasta que Arthur trazia consigo parecia pesar mais a cada passo, como se dentro dela houvesse mais do que papéis. Como se carregasse verdades que o mundo tentou enterrar. Ele voltou para a mansão, ainda processando o que havia descoberto, mas algo o incomodava profundamente. Aquela anotação sobre procedência indefinida. Isso o fez decidir revisitar tudo desde o começo, incluindo o dia em que Daniel foi encontrado na porta do orfanato. Talvez ali estivesse a primeira pista de uma fuga que ninguém percebeu que era uma fuga. Arthur ligou para Clara e pediu que ela contasse tudo outra vez, detalhe por detalhe.
Ela lembrou que na noite em que Daniel chegou, havia marcas de sujeira nos pés dele, como se tivesse caminhado sozinho por algum tempo. O cobertor que o envolvia cheirava a desinfetante forte, o mesmo usado em hospitais públicos da região. E havia, como ela nunca esqueceu, um pequeno curativo no braço esquerdo do menino, sinal de que ele tinha tomado algum medicamento ou passado por um atendimento recente. Esse detalhe, que na época parecia comum, agora se tornava crucial. Com isso em mente, Arthur aprofundou sua busca nos registros do hospital. Ele encontrou uma lista de crianças atendidas naquela mesma noite. No entanto, um nome, ou melhor, a ausência dele, chamou sua atenção. Havia uma lacuna. Entre duas entradas, o espaço onde deveria existir um nome estava apagado com um corretivo tosco. A única coisa ainda visível era o código de atendimento. A457. Arthur anotou, sentindo aquele frio estranho de quem percebe que está entrando em território oculto. Quando comparou esse código com outros documentos, encontrou o mesmo número discretamente escrito no canto do prontuário falsificado de Daniel. Essa coincidência não podia ser ignorada. Ele então visitou um antigo funcionário do hospital, um enfermeiro aposentado chamado Raul. O homem, de fala lenta e olhar desconfiado, relembrou que naquela época havia ordens estranhas vindas da direção para não registrar certas crianças. Raul disse que o hospital atendia casos emergenciais de sequestro, abandono e até tráfico infantil, mas muitas vezes era pressionado a omitir informações. Era como se algumas crianças precisassem desaparecer oficialmente, ele disse. A frase caiu sobre Arthur como um trovão silencioso. Com o coração acelerado, Arthur mostrou a Raul uma foto do retrato. O enfermeiro franziu o senho, aproximou os olhos e depois deixou escapar um suspiro pesado. Esse menino, lembro desse olhar. Ele contou que certa noite, uma criança chegou acompanhada por um homem nervoso, com roupas sujas e marcas de sangue no braço. A criança parecia dopada, assustada. No entanto, depois de alguns minutos, o homem desapareceu do hospital, deixando o menino para trás. Raul acreditava que era uma tentativa de fuga de algo maior, talvez de um sequestrador, talvez de uma quadrilha. Mas tudo foi abafado rapidamente. E Arthur sentiu a respiração falhar ao ouvir a palavra fuga. Aos poucos, as peças começavam a se encaixar. Daniel não tinha sido simplesmente abandonado. Ele estava fugindo, ou havia sido deixado para trás por alguém que não queria ser encontrado. A ausência de registro, os documentos falsificados, o código A457, tudo sugeria que o menino havia passado por algo traumático e que alguém, com poder suficiente, tentou apagar o rastro. Arthur começou a cogitar a possibilidade sombria de que Daniel poderia estar ligado não apenas ao orfanato, mas ao próprio sequestro de Lucas. De volta à mansão, Arthur espalhou os documentos sobre a mesa, tentando conectar as pistas como se montasse um mapa secreto. E ali, num detalhe quase imperceptível, encontrou algo que fez sua pele arrepiar. No canto de um dos registros havia um desenho infantil feito a lápis. Um balanço, uma casa grande e um garoto segurando a mão de outro menino. Uma pista deixada por Daniel, talvez sem saber. Uma porta aberta para um passado que clamava por respostas. E essa porta levaria Arthur exatamente ao próximo passo. O orfanato abandonado, o único lugar onde os dois meninos haviam deixado vestígios que o tempo ainda não conseguiu apagar. Arthur passou a noite inteira encarando aquele desenho infantil, tentando decifrar cada traço como se fossem códigos secretos deixados pelo próprio destino. O balanço torto, a casa grande, as duas figuras de mãos dadas. Havia algo ali que falava diretamente com a memória da família Menezes. Ele reconhecia aquele jardim. Não era apenas um desenho comum, era uma lembrança. Uma lembrança que Daniel não deveria ter. A sensação de que os mundos de Lucas e Daniel se encontravam antes mesmo de tudo vir à tona deixou Arthur com um nó na garganta. Ele decidiu
que precisava revisitar o orfanato abandonado, o lugar onde Daniel tinha passado parte da infância fragmentada. Era a única forma de encontrar pistas concretas, vestígios que o tempo talvez tivesse poupado. Clara concordou em acompanhá-lo, mesmo tremendo ao lembrar dos corredores frios e do cheiro de mofo que nunca deixava o prédio. Se ele deixou algo lá, vai estar escondido onde ninguém olhou, ela disse. E essa frase ficou martelando na mente de Arthur enquanto dirigia. Ao chegarem, o orfanato estava cercado por mato alto e janelas quebradas. O vento fazia as portas baterem sozinhas, criando um som que ecoava como lamento. Clara parou diante do portão, ferrujado, e respirou fundo, como se estivesse atravessando de volta para uma época que tentou esquecer. Arthur, observando tudo com atenção, sentia que cada tijolo daquele lugar guardava histórias que nunca foram contadas, histórias que tinham sido engolidas pelo silêncio. Dentro, a sensação era ainda mais forte. O chão rangia e cada sala parecia congelada no tempo. Camas enfileiradas, prateleiras vazias, pedaços de brinquedos e papéis amarelados. Clara caminhou devagar, como quem reencontra fantasmas conhecidos. Aqui era onde ele gostava de desenhar, disse, apontando para uma parede manchada. Ao se aproximar, Arthur notou marcas de lápis ainda visíveis, camadas de desenhos feitos anos atrás. Algumas formas lembravam exatamente o traço do desenho que encontrara entre os documentos. Mas foi no antigo dormitório que o coração de Arthur disparou. Atrás de um painel solto, escondido provavelmente com cuidado infantil, havia uma caixa pequena de madeira. Dentro estavam papéis dobrados, alguns rabiscos e algo que fez sua respiração travar. Um desenho mais detalhado, muito mais nítido. Nele, duas crianças estavam lado a lado. Uma com o mesmo colar que aparecia no retrato e outra com um pequeno carrinho azul que só uma pessoa poderia reconhecer. Lucas. O mesmo carrinho que ele ganhou no aniversário de 2 anos. Arthur sentiu os olhos arderem. Não era coincidência, não podia ser. Daniel e Lucas tinham se encontrado. De alguma forma, seus caminhos tinham cruzado antes do sequestro, ou durante ele. Clara, ao ver sua reação, colocou a mão em seu ombro. Eu sempre senti que Daniel carregava mais do que dizia, talvez porque ele tinha medo de lembrar. Arthur ficou em silêncio, processando a ideia de que Daniel poderia ter sido uma peça-chave no desaparecimento do próprio irmão. Ao sair do orfanato, Arthur tinha certeza de uma coisa. Aquele desenho não era apenas um reencontro perdido no tempo. Era um sinal. Um sinal de que a verdade estava mais perto do que ele imaginava, e que o próximo passo o levaria exatamente ao ponto onde os caminhos de todos se cruzariam novamente. Um lugar simples, inesperado, mas cheio de destino. A feira de artesanato, onde as histórias guardadas pelo tempo finalmente encontrariam uma forma de se revelar. A feira de artesanato sempre foi um lugar barulhento, cheio de cores e cheiros que se misturavam no ar. Mas naquele dia, tudo parecia mais lento, quase como se o tempo estivesse esperando algo acontecer. Arthur caminhava entre as barracas com o desenho nas mãos, sentindo o papel vibrar como se tivesse vida própria. Clara o acompanhava, olhando ao redor com atenção, procurando qualquer sinal que pudesse ligar o presente ao passado. Eles não sabiam exatamente o que esperavam encontrar ali, mas algo dentro dos dois dizia que aquele era o lugar certo. Foi então que Arthur ouviu uma voz familiar demais para ser coincidência. Um timbre suave, mas firme, chamando clientes para ver seus trabalhos. Ele virou devagar e seu coração pareceu bater no estômago. Havia um jovem de costas, organizando peças de madeira esculpida com uma delicadeza quase ritual. O mesmo corte de cabelo que Lucas tinha quando criança. Os mesmos ombros estreitos. Arthur sentiu um calor subir pelo peito, uma mistura de medo, esperança e incredulidade. Ele não conseguia se mover. Clara foi quem deu o primeiro passo. Arthur, olha. O jovem virou o rosto por um instante,
e a expressão dele congelou ao cruzar os olhos com os de Arthur. Era como olhar para um retrato vivo, um fragmento do passado caminhando até o presente. Os traços eram mais maduros, mais impossíveis de confundir. O menino sequestrado, o menino perdido, o menino procurado por uma vida inteira estava ali, a poucos metros. Arthur sentiu a respiração falhar, como se toda a dor acumulada da família Menezes tivesse brotado ao mesmo tempo. Lucas, agora com cerca de 20 anos, ficou imóvel. Seus olhos piscavam rápido, como se tentassem reorganizar memórias que sempre estiveram trancadas em algum canto escuro. Arthur, ele sussurrou, como se testasse uma palavra antiga. Foi o suficiente para que o mundo inteiro parecesse silenciar. Clara levou a mão ao peito, sentindo o impacto daquela cena. O reencontro que ninguém esperava naquele momento, nem daquele jeito, finalmente tinha acontecido. Arthur deu alguns passos hesitantes, como se tivesse medo de que o jovem desaparecesse de novo. Lucas, meu irmão, a palavra irmão saiu rasgada, sufocada por anos de esperança contida. O jovem assentiu lentamente, e uma lágrima escorreu por seu rosto, surpreendendo a si mesmo. Eu lembro de você, disse. Não era uma frase perfeita, não era uma memória completa, mas era um começo. Era o tipo de reencontro que o tempo prepara com paciência, mesmo quando tudo parece perdido. De repente, algo inesperado aconteceu. Lucas recuou um passo, tocando o próprio peito, como se procurasse algo. Seus olhos ficaram distantes, como se alguma memória dolorosa estivesse tentando retornar. Eu fugi, ele murmurou quase para si mesmo. Clara deu um passo à frente, tocando o ombro dele com cuidado. Você foi muito corajoso, meu filho. Você sobreviveu. A palavra corajoso quebrou algo dentro dele, e Lucas finalmente deixou o choro vir. Silencioso, profundo, libertador. Arthur o abraçou com força, sentindo anos de vazio se dissolverem naquele gesto. Mas no fundo da alegria, havia também perguntas. Muitas perguntas. Onde Daniel estava? Qual era exatamente o papel dele em tudo aquilo? Lucas parecia lembrar de fragmentos, de sombras, de um amigo que o ajudou quando tudo era medo e fuga. E assim, mesmo no meio daquele reencontro emocional, Arthur sabia que a história ainda não tinha terminado. Havia um último passo, o mais importante, para reconstruir o que foi quebrado e transformar dor em propósito. Os dias seguintes ao reencontro foram como um lento amanhecer depois de anos de escuridão. A família Menezes, marcada por tantas perdas e silêncios, agora vivia um movimento oposto. Reencontros, conversas, memórias sendo alinhadas como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontrava o formato correto. Marina e Renato abraçaram Lucas como se quisessem recuperar todo o tempo perdido em um único gesto. A casa, antes silenciosa, ganhou vida novamente, cheia de passos, vozes e um tipo de esperança que só renasce quando o impossível acontece. Lucas, aos poucos, foi reconstruindo suas lembranças. Ele lembrava do medo, das fugas, das noites escondido, mas também lembrava de algo essencial, de um menino chamado Daniel que nunca o deixou sozinho. Ele me dizia para não chorar, que a gente ia conseguir sair de lá, contou. Essas memórias mexeram profundamente com Arthur e com seus pais, porque mostravam que, mesmo pequeno, Lucas tinha encontrado um irmão antes de reencontrar o seu verdadeiro. Era como se o destino tivesse colocado Daniel como uma ponte, como alguém destinado a salvar o que ainda podia ser salvo. Enquanto reorganizava sua vida, Lucas também carregava uma inquietação. Daniel não teve a mesma sorte que eu, disse em uma das conversas com Arthur, e essa frase ficou ecoando na casa inteira. Em pouco tempo, Arthur percebeu que não bastava apenas recuperar o passado, era preciso dar um propósito a toda aquela dor. E foi assim que surgiu a primeira ideia: criar algo que impedisse outras crianças de vivenciarem o mesmo abandono, o mesmo silêncio, o mesmo medo.
algo que transformasse trauma em proteção. A família, então, começou a planejar a fundação. Reuniram advogados, psicólogos, assistentes sociais e pessoas que tinham vivido histórias semelhantes. Marina, com sua sensibilidade, propôs um espaço de acolhimento emocional. Renato, mais prático, sugeriu parcerias com hospitais para monitorar crianças sem registro, justamente para evitar que mistérios como o de Daniel e Lucas se repetissem. Arthur queria algo ainda maior, um programa que investigasse casos de desaparecimento e acompanhasse crianças que surgissem sem identidade clara. Era como se cada um estivesse devolvendo ao mundo aquilo que lhes foi tirado um dia. A fundação levou o nome que Lucas escolheu pessoalmente, Instituto Daniel de Esperança. Ele contou que queria homenagear o menino que o ajudou a sobreviver quando o mundo parecia pequeno e perigoso demais. Ele me segurou pela mão. Agora eu quero segurar a de outras crianças, disse com uma maturidade que emocionou todos. Clara foi convidada para trabalhar ali e aceitou. Ela disse que, de algum jeito, sempre soube que sua missão com Daniel não tinha terminado. Agora, ela poderia estender esse cuidado a dezenas de outros pequenos. Com o tempo, o Instituto cresceu. Ajudou crianças abandonadas, identificou menores que estavam desaparecidos, criou uma rede de apoio para famílias que viviam o pesadelo que os Menezes viveram. Cada nova criança acolhida era como uma pequena vitória contra as sombras do passado. Lucas acompanhava tudo de perto, conversava com os meninos, contava sua história quando sentia que alguém precisava escutar. Ele se tornou o símbolo vivo de que a esperança pode resistir, mesmo quando tudo parece perdido. E embora nunca tivessem encontrado todas as respostas sobre o paradeiro final de Daniel, a família entendia que seu legado estava vivo, não apenas nos desenhos encontrados, nem nos fragmentos de memória, mas em cada sorriso protegido pelo Instituto. Daniel, o menino que começou sem identidade, ajudou a criar um lugar onde nenhuma criança seria invisível novamente. E dessa forma, os Menezes finalmente encontraram algo maior do que a dor, maior do que o mistério. Encontraram redenção. Uma redenção que transformou lágrimas em propósito, silêncio em voz e passado em caminho para o futuro. No fim, o que parecia apenas um retrato esquecido numa parede se tornou o fio que puxou toda uma história enterrada pelo silêncio. A jornada de Arthur, Clara, Lucas e o mistério de Daniel mostrou que o tempo não apaga tudo. Às vezes, ele apenas espera o momento certo para revelar o que ainda precisa ser curado. A dor do sequestro, o vazio da perda, as memórias fragmentadas do orfanato, tudo isso encontrou um novo significado quando a verdade finalmente veio à tona. E talvez esse seja o grande ensinamento dessa história. A identidade não é feita só do que lembramos, mas também do que somos capazes de reconstruir. Lucas não recuperou apenas sua família. Ele recuperou a si mesmo. Clara encontrou paz para a promessa silenciosa que carregou por anos. E Arthur, ele descobriu que a esperança pode ser dolorosa, mas nunca é inútil, porque onde há reencontro, sempre há redenção. O Instituto Daniel de Esperança nasceu como um gesto de gratidão, mas se transformou em algo maior, uma ponte entre o que foi perdido e o que ainda pode ser salvo. Cada criança acolhida ali carrega um pedaço dessa história, e um lembrete de que ninguém deveria ser invisível no mundo. O passado deixa marcas, mas também abre caminhos. É isso que o tempo revela, quando temos coragem de ouvir. Se essa história tocou você, compartilhe. Se ela te fez lembrar de alguém, marque essa pessoa. Se fez você refletir, deixe nos comentários. Qual é a verdade do seu passado que ainda espera por redenção? E lembre-se, às vezes, tudo começa com um retrato e termina com um reencontro que muda tudo.